Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa de diabetes tipo 1. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada em busca de um controle glicêmico melhor para o seu filho ou para a sua filha. Eu sou Giovanni Mello e o tema de hoje será métodos de controle glicêmico e como fazer esse controle para o seu filho. Agora, pause esse vídeo, pegue um caderno e uma caneta para anotar todas as informações e dúvidas que surgirão. As dúvidas eu responderei as que estiverem nos comentários aqui abaixo desse vídeo. Vamos lá? Ok. O controle da glicemia com regularidade reduz de forma significativa as complicações do diabetes tipo 1. Então, métodos que avaliam a frequência e a magnitude das hiperglicemias são essenciais no acompanhamento do diabetes. Imaginem só, na década de 70, a avaliação do controle glicêmico era feita apenas com medida da glicosúria e, às vezes, de glicemia em jejum. Hoje, nós temos a hemoglobina glicada, a automonitorização da glicemia capilar, nós temos o sistema de monitoramento contínuo da glicose, como, por exemplo, o Libre. Então, vamos começar falando da hemoglobina glicada como forma de controle glicêmico do seu filho. Entre vários exames que são realizados no momento do diagnóstico para o diabetes tipo 1, está a hemoglobina glicada. Após a confirmação de diabetes tipo 1, o resultado da hemoglobina glicada já será o primeiro valor de referência que servirá de parâmetro para o tratamento do seu filho. E a partir disso, o objetivo será diminuir o valor da hemoglobina glicada ou manter caso esteja abaixo de 7%. Eu vou colocar aqui na tela a tabela de metas de controle glicêmico para adultos e crianças da Sociedade Brasileira de Diabetes, tá? Para que vocês possam acompanhar. Veja aqui que na primeira coluna nós temos os parâmetros de hemoglobina glicada, glicose pré-prandial, pós-prandial e tempo no alvo. E ao lado, a classificação adulto, crianças e adolescentes, gestantes. E em cada linha, seus valores de referência. Percebam que, tanto adulto quanto crianças e adolescentes, a meta ideal de hemoglobina glicada é abaixo de 7%. Agora é muito importante estarmos atentos a detalhes que podem alterar os valores da hemoglobina glicada, dando falsos resultados, tanto resultados positivos quanto negativos. Eu vou citar para vocês pelo menos 6 fatores que podem apresentar falsos resultados. Por exemplo, o primeiro fator, anemias, que é uma redução da quantidade de hemoglobina responsável por carregar o oxigênio pelo organismo. O segundo fator é a hemoglobinopatia, que são um grupo de doenças, tá? Em que ocorre a alteração da produção de hemoglobina. As mais frequentes são a doença falciforme e a talassemia. No terceiro fator, nós temos uremia, que está relacionado com complicações renais. O quarto fator são os medicamentos, como por exemplo o AS. Em quinto lugar está o consumo abusivo de álcool, no caso dos adultos. Agora, se o seu filho não tem nenhum destes 5 fatores que eu acabei de mencionar, temos que estar atentos para o sexto fator que pode alterar também a hemoglobina glicada. E aí eu pergunto a vocês, como é que vocês podem ter certeza que o resultado do exame do seu filho ou da sua filha é real? A primeira coisa a se fazer é saber se existe discrepância entre o valor da hemoglobina glicada e as glicemias capilares ao longo das anotações de vocês por pelo menos 3 meses. Vamos lá que eu vou explicar direitinho como é que vocês vão fazer essas anotações no controle glicêmico de vocês, tá bom? Olha só, aqui atrás de mim
nós temos dois tipos de controle. Controle diário de glicemia e o controle para contagem de carboidratos. Eu vou falar para vocês aqui do diário de glicemia. Olha só, nesse diário de glicemia que eu elaborei, tá, nós temos na parte de cima as informações da sua receita de insulina, as informações referentes às insulinas. O que você vai fazer? Você vai pegar a sua receita de insulina e vai transcrever as informações dessa receita para esse diário glicêmico. Por quê? Porque se esse diário glicêmico você vai preencher diariamente e vai, em cima dos resultados das glicemias, aplicar as insulinas, então nada mais correto do que você ter escrito nesse diário quais são as insulinas e as doses. Então prestem atenção. Aqui nesse controle diário que eu criei, nós temos as informações de insulina basal, o nome da insulina que você está usando, que o seu filho está usando, a insulina ultra rápida que ele está usando, a dose da insulina basal e o esquema de aplicação de correção, tanto correção de hiper quanto contagem de carboidratos, caso você faça. Olha só, nós temos aqui nas correções divididos por valor glicêmico, tá? Se você na sua receita de insulina tem assim, para você corrigir uma hiperglicemia, você tem que calcular, fazer um cálculo ainda, tá? Não é o mais ideal. Algumas receitas de insulinas estão assim, o valor da glicemia no momento, menos a meta glicêmica, dividido pelo fator de sensibilidade. Aí você vai ter a dose de insulina a ser aplicada. Só que o que é mais correto a ser feito? É você solicitar ao seu médico que ele faça o detalhamento das doses de insulina a ser aplicada de acordo com o valor da sua glicemia. Por exemplo, glicemia de 70 a 120, por exemplo, não aplica nenhuma unidade. Esse é um exemplo. De 120 a 170, aplica uma. De 170 a 220, aplica duas. Isso é um exemplo. Então isso é importante que tenha na sua receita. Desse lado, nós temos, para quem faz contagem de carboidratos, as informações referentes a café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Você vai colocar qual é a sua relação insulina-carboidrato, a relação do seu filho, de insulina-carboidrato em cada uma desses horários. Por exemplo, café da manhã, uma unidade de insulina para quantas gramas de carboidrato? Lanche da manhã, uma unidade de insulina para quantas gramas de carboidrato? Ou seja, você vai transcrever para esse diário glicêmico todas as informações da sua receita. E aqui abaixo nós temos a primeira coluna, que é do dia, onde você vai controlar os dias da semana. E aí vem glicemia antes do café, a dose de insulina aplicada antes do café, glicemia do lanche da manhã, o valor da glicemia e o valor da insulina aplicada, a dosagem, a glicemia antes do almoço, a dose de insulina aplicada antes do almoço, mesma coisa para o lanche da tarde, a dose, o valor glicêmico e a dose de insulina aplicada. Glicemia antes do jantar, o valor glicêmico antes do jantar e a dose de insulina aplicada antes do jantar. Valor glicêmico antes do seu filho ir dormir é muito importante. E caso o seu filho tenha muita hipoglicemia de madrugada, verificar a glicemia do seu filho todas as noites, todas as madrugadas, tá? E anotar aqui nessa área vermelha. Se o seu filho não tem muita hipoglicemia de madrugada ou não tem nenhuma, tá? Ainda assim é importante que você verifique pelo menos 2 a 3 vezes na semana a glicemia do seu filho de madrugada, ok? Neste aqui é o documento que eu elaborei para contagem de carboidratos, onde você vai colocar a glicemia antes de iniciar a refeição, vai anotar tudo o que comeu detalhadamente, tem 4 espaços para você anotar as refeições, os alimentos separadamente.
Nessa coluna aqui, você vai colocar, por exemplo, nessa linha você colocou leite, 200 ml de leite. Então, número 1, você vai colocar quantas gramas de carboidrato tem naqueles 200 ml de leite. No número 2, coloquei uma fatia de pão. Então, nesse número 2, você vai colocar quantos carboidratos tem naquela fatia de pão. Depois você vai somar a quantidade total de carboidratos e colocar bem aqui. Embaixo você vai colocar qual é a relação de insulina-carboidrato naquele horário. E a dose de insulina aplicada. 2 horas depois, você vai verificar novamente a glicemia do seu filho e vai anotar nesse outro espaço. Esses 2 formulários estão disponíveis, tá bom? Olha só, uma das famílias que hoje fazem parte do meu programa de mentoria familiar relatou no início da nossa mentoria internações mensais do seu filho por descompensação da glicemia. E me apresentou os resultados de exames dessa última internação dele. E por se tratar de uma criança com diabetes, como profissional de saúde, eu bati logo o olho no resultado de hemoglobina glicada. E como vocês sabem, esse é um valor que apresenta a média das glicemias dos últimos 3 a 4 meses. Então, o resultado do exame estava em 7,4%. Um bom resultado, não é verdade? Ele apresentava uma hipertrigliceridemia leve. Mas foi só quando eu solicitei os controles glicêmicos para a família que eu pude identificar o que estava acontecendo e o porquê do valor da hemoglobina glicada estar em 7,4. O que em uma outra situação seria um valor excelente, não é verdade? Então, o que ocorre é que a hemoglobina glicada pode sofrer interferência de uma série de fatores, como eu acabei de falar para vocês. E o 6º fator, tá, é o excesso de hipoglicemia, que faz com que a média das glicemias apresente um valor mais baixo do que o que realmente está. E foi isso que aconteceu com essa criança que eu estou atendendo hoje. Tá? Percebam que o que eu estou fazendo nessa aula de hoje é lhes mostrar o caminho que devem seguir para controlar as glicemias dos seus filhos ou das suas filhas. Mas como é que você saberá que aquele valor da glicada é o valor real, se você não está nem realizando as anotações de todas as glicemias no mês? Então, para a gente finalizar a hemoglobina glicada como fonte de controle glicêmico, tá? E que ela servirá para mostrar a qualidade do tratamento que nós estamos oferecendo para os nossos filhos e também identificar possíveis rotas no tratamento. Agora vamos falar da automonitorização da glicemia como uma das formas de controle glicêmico. E como é que você fará para ter um controle mais preciso no tratamento do seu filho ou da sua filha? Só para contextualizar, toda mãe e todo pai que cuida de uma criança que tem diabetes tipo 1 busca, com o tratamento, controlar as glicemias da criança para que ela tenha mais saúde. Se eu estiver errado, nos comentários me diga então o que você está buscando alcançar com o tratamento do seu filho. Quero que façam essa reflexão, porque ela faz parte da mudança de mentalidade para os cuidados em diabetes que eu quero que comecem a ter. A monitorização da glicemia exige da família disciplina, assim como todo o restante do tratamento. Porém, as anotações dos valores glicêmicos em específico, elas precisam ser ordenadas, sequenciais, legíveis e corretas. Imagina isso aqui preenchido de forma errada. Eu tenho certeza que, ouvindo eu falar, parece ser muito complicado, desafiador e às vezes cansativo. E é mesmo, mas também é necessário e é altamente compartilhável com toda a família e com a própria criança com diabetes, principalmente no caso dos adolescentes. As anotações de um bom registro devem incluir os horários corretos para a verificação da glicemia. Muitas receitas de insulina apresentam poucos horários de verificação. O processo
de estabilizar a glicemia de uma criança, ela passa pelo reconhecimento do valor daquela glicemia. Pois só podemos agir seja administrando insulina ou revertendo uma hipoglicemia, se nós soubermos o seu valor. Concordam comigo? Então, a partir de agora, você anotará e entenderá os motivos para se verificar a glicemia do seu filho ou da sua filha sempre nesses horários que eu mostrei aqui para vocês. Nós temos uma variedade, tá, considerável de insulina no mercado. E cada uma delas possui um tempo de início de ação e poder de hipoglicemiante, na verdade, diferente uma das outras. A partir do momento em que você compreende a forma de ação da insulina que o seu filho está usando, você também entenderá que as verificações das glicemias deverão seguir um mesmo padrão de horários. Quando nós falamos das insulinas basais, quais são os dois momentos da verificação glicêmica que o valor é atribuído à insulina basal? Isso mesmo. Se você pensou na glicemia ao acordar e nas glicemias pré-prandiais, você acertou. Vamos lá. Pessoal, eu estou ensinando vocês a analisarem o efeito das insulinas basais de acordo com o horário de verificação da glicemia. O que quer dizer que quando o valor da glicemia estiver acima de 180, ao acordar, temos que analisar o motivo que levou a esse aumento da meta. Que para essa explicação especificamente, eu vou utilizar a meta da SBD, que é a Sociedade Brasileira de Diabetes, que é de 70 a 180. Então, pensaremos em duas hipóteses para esse valor glicêmico. O primeiro será o tipo e a quantidade do alimento que foi ofertado para a criança durante o jantar ou antes dela dormir, que pode ter feito a glicemia acordar alta. Eu estou querendo dizer que, nessa primeira hipótese, o problema pode ser alimentar, uma comida carregada de carboidratos e gordura. Ou a segunda hipótese, da glicemia ter amanhecido muito acima da meta de 180, que no seu caso real, tá, do seu filho ou da sua filha, você vai usar a meta estabelecida em consulta para suas glicemias de jejum e pré-prandiais, ok? Então, nessa segunda hipótese, que eu quero trazer para você, o seu filho pode ter acordado com uma glicemia elevada por dois motivos. O primeiro é simplesmente a dose insuficiente de insulina basal e a solução é ajustar. O segundo motivo é o fenômeno do alvorecer, que é o aumento na glicemia que ocorre nas primeiras horas da manhã, entre 5 e 8 horas da manhã. Mas eu vou explicar direitinho isso para você. Olha só. Durante a noite, o corpo libera um grupo de hormônios conhecido como contrarreguladores, que são adrenalina, glucagon, cortisol e GH, que é o hormônio do crescimento. Esses hormônios estimulam a liberação da glicose pelo fígado e suprimem a atividade da insulina, causando o aumento nas glicemias pela manhã. Nesse caso, a ação a ser tomada é o ajuste da basal. Contudo, nós temos também o efeito chamado de Somogy. Embora a existência desse fenômeno ainda seja muito controversa, existe um conceito de que a liberação de hormônios contrarreguladores após uma hipoglicemia na madrugada provoca hiperglicemia de rebote pela manhã. E se esse for o caso, a ação tomada também será de regular a dose de insulina basal ou o uso de bomba de insulina. Mas só vocês vão poder conhecer a realidade do filho de vocês. É importante que vocês percebam que tudo o que eu estou falando é para mostrar a importância do controle da glicemia e nessas duas situações que eu apontei, a glicemia da sua criança deverá ser verificada durante as madrugadas, por volta das 3 ou 4 horas da madrugada, tá? Pessoal, continuem comigo aqui com esse raciocínio. Vamos lá.
Quando identificamos a hiperglicemia antes do lanche da manhã, almoço, lanche da tarde ou jantar, temos outros fatores que podem estar interferindo na glicemia que não seja a insulina basal, assim como o tipo e a quantidade de alimentos ingeridos na refeição anterior. Elas podem estar afetando o resultado no momento da próxima verificação. Por exemplo, comer 5 pães de queijo 2 horas antes do almoço. No entanto, se a alimentação do seu filho for bem distribuída e adequada, não sendo ela o motivo da hiperglicemia pré-prandial, no horário seguinte, só podemos inferir que a responsabilidade é a insulina basal. E nesse caso, a ação a ser tomada é também o seu ajuste. Lembrem-se que toda essa explicação veio a partir da necessidade de verificar a glicemia ao acordar e antes das refeições para termos a noção da eficácia da dose basal que estamos aplicando na nossa criança. Porém, agora temos a insulina que é usada para evitar os picos de hiperglicemia após as refeições, que são as insulinas humana e análogos ultra rápida. Essas insulinas, aplicadas no momento certo e na dosagem correta, serão de extrema relevância para o tratamento e a manutenção da meta glicêmica do seu filho. De que forma teremos a certeza de que a dose dos análogos de insulina ultra rápida estão corretos e como é o perfil glicêmico daquela criança? A resposta é verificando a glicemia 2 horas após o início da alimentação nas principais refeições, como 2 horas após o café, 2 horas após o almoço, 2 horas após o lanche da tarde e jantar. Você que está se adaptando agora ao esquema de tratamento, basal bolos, na verdade, deve saber que as verificações de glicemia aumentam consideravelmente com a implementação da contagem de carboidratos, pois é para a contagem de carboidratos que a verificação da glicemia 2 horas após as refeições é principalmente indicada, pois assim nós temos condições de fazer um ajuste mais fino do tratamento nas doses de insulina aplicada. Caso vocês queiram baixar essa tabela, essas 2 tabelas, tá, de controle, basta vocês acessarem o meu site, geovanimelo.com.br. Bom, nós acabamos de falar sobre o controle da glicêmico de forma manual pelos aparelhos de glicemia. Agora vamos falar do sistema de monitoramento contínuo da glicose. Continuem, pessoal, anotando tudo o que vocês acharem importante e também as dúvidas que vocês tiverem para que vocês possam me enviar depois. Continuando aqui. A evolução do tratamento e, consequentemente, da monitorização glicêmica agora permite continuamente a medição da glicose em líquido intersticial, o que pode identificar tendências no perfil glicêmico que não tenham sido identificadas pela automonitorização glicêmica, ou seja, pelo uso do aparelho, né, do glicosímetro. O sistema funciona com a implantação de um sensor no tecido subcutâneo que transmite informações a um aparelho monitor, as quais podem ser transferidas para um computador. Facilita as coisas. Ou seja, todas as glicemias são transferidas para o computador diretamente, não havendo mais a necessidade de fazer estas anotações aqui. O problema, pessoal, é que apesar desse sistema ser muito útil, sem falar que diminui consideravelmente a necessidade de furar os dedinhos da criança, ele nem sempre está disponível no nosso meio, especialmente no SUS, no nosso Sistema Único de Saúde, não é verdade? Esse, que eu vou mostrar aqui para vocês na tela, é um dos modelos. Esse é o Libre. As informações disponíveis nele são as médias de glicose, estimadas a cada 5 minutos, tá? Setas demonstrando se a glicemia capilar está caindo, se está subindo, e em qual velocidade ela está. Mostra gráficos indicando o comportamento da glicose ao longo do tempo
e tem alarmes para hipoglicemia e hiperglicemia. De um modo geral, pessoal, essas informações podem reduzir o tempo de exposição daquela criança à hiperglicemia e prevenir hipoglicemias. E reduz, as amplas flutuações de glicemia. Agora é importante falar que o monitoramento da glicemia capilar continua recomendado na hora de decidir como abordar uma hiper ou uma hipoglicemia, mesmo o seu filho usando o monitoramento contínuo. Ou seja, temos que confirmar o valor da hipo ou da hiper com o aparelho manual. Você pode estar pensando, nossa, eu vou comprar esse aparelho para o meu filho, ele é muito bom. Ele é muito bom. Mas é importante lembrar que nem todos os pacientes com diabetes tipo 1 são candidatos ao uso do sistema de monitorização contínua da glicemia, como parte do seu tratamento. Primeiro que ele é caro de comprar e também de manter os insumos de forma particular, porque é bem caro. E segundo, que necessita de uma grande adesão, de motivação, de conhecimento da família do tratamento. Vejam agora os requisitos para se ter uma recomendação de aquisição desse equipamento. O primeiro requisito, o paciente com diabetes tipo 1, ele tem que demonstrar uma adesão satisfatória ao tratamento para reduzir a hemoglobina. 2, tem que ter uma boa motivação para adesão e mesmo assim incapacidade de atingir uma hemoglobina glicada abaixo de 7, ou seja, ele faz tudo certo e não consegue abaixar. E os casos de hipoglicemia frequentes ou assintomáticos. Como não é possível disponibilizar esse equipamento pelo SUS em todos os casos, ele deve ser indicado apenas nos casos em que o controle glicêmico de forma adequada não consegue obter bons resultados, mesmo usando insulinas análogas, mesmo usando bombas de insulina, mesmo tendo orientações dietéticas, mesmo tendo uma revisão do estilo de vida e educação. Então, para vocês que tiverem acesso a esse equipamento de monitorização glicêmica contínua, é importante que saibam interpretar as informações que são fornecidas por ele. Por exemplo, saber analisar a glicemia média, saber que o desvio padrão indica variabilidade glicêmica, identificar o número de testes realizados por dia, os dias que não foram realizados, e outros que nos ajudam a diagnosticar o comportamento do paciente e propor mudanças de atitude reais. E para concluir o nosso assunto de hoje, pessoal, eu quero que identifiquem dentro de casa quais são, se vocês tiverem, logicamente, suas maiores dificuldades no registro das glicemias do seu filho ou filha. Falta de tempo? Falta de ajuda? Ou esquecimento mesmo? Que apontem também a forma com que os registros são feitos. Se é monitorização contínua, se é a glicemia capilar ponta de dedo mesmo, onde são anotados os resultados e se vocês estão satisfeitos com eles. Assim que fizerem esse levantamento, podem enviar as suas respostas na área de mensagem aqui abaixo desse texto. E por hoje é isso, pessoal. Curta e compartilhe ao máximo esse vídeo. Deixa nos comentários as suas dúvidas e perguntas. Confere se você está inscrito nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.